Fala rapaziada, novamente estamos aqui para falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Gustavo Gebaile, este é o canal Improvisados na Área e vamos mais uma vez falar da segunda divisão nacional. Mas antes, lembre-se de curtir o vídeo se gostar, se não gostar também dá um dislike para a gente avaliar se está ficando legal ou não. E se inscreva no canal para receber os nossos conteúdos. Lucas Almeida, Robson Morelli estão a semana toda gravando vídeos também para falar principalmente da primeira divisão, os times grandes do país, e eu vou falar agora, a partir de agora, da Série B do Campeonato Brasileiro, Série B que teve a sua sexta rodada encerrada ontem, no domingo, e agora, hoje mesmo já, segunda-feira à noite, começa a sétima rodada. Mas antes, vamos lá então falar da sexta rodada da Série B, que começou na sexta-feira. O jogo de abertura foi a vitória fora de casa do Avaí, 2-0 para cima do Oeste. O Oeste ali amargando a penúltima posição, são 6 jogos e nenhuma vitória ainda para a equipe paulista. Já o Avaí se recupera, depois de 3 derrotas seguidas, o Avaí conquista a sua vitória, né, depois de 3 derrotas seguidas. Logo depois, na sexta-feira mesmo, tivemos um dos melhores duelos desta rodada, o confronto de 2 times que estavam no G4. O Cuiabá recebeu a Chapecoense dentro de casa, perdia o jogo até os 47 minutos do segundo tempo. O Cuiabá foi lá, virou, fez um gol aos 47, o segundo gol aos 48 minutos, virou o placar e também se tornou o novo líder da Série B. Cuiabá, lembrando que é a única equipe do G4 que tem só 5 jogos e mesmo assim o Cuiabá é líder da competição. A Chapecoense, que começou dentro do G4, acaba ali a rodada fora do G4. O terceiro jogo da sexta-feira foi a derrota em casa do Guarani para o Náutico. O Náutico venceu por 2-1 o Guarani, a primeira vitória do Náutico na competição. E mais uma vitória que acabou acontecendo, uma virada nos acréscimos, né? O jogo seguia empatado até o finalzinho, aos 46 do segundo tempo, o Náutico fez o segundo gol e virou o placar. Então, a primeira vitória do Náutico na competição. No sábado tivemos o empate entre Juventude e Botafogo de Ribeirão, 0-0. Também no sábado, mais 4 jogos. O Vitória venceu o Paraná por 1-0, Paraná que iniciou a rodada na liderança e perdeu essa liderança. É a primeira derrota do Paraná na competição, que cai da primeira para a quarta colocação, e o Vitória então conquistando 3 pontos muito importantes ali na sua caminhada também rumo ao acesso da primeira divisão do ano que vem. O Cruzeiro, eu acho que o melhor jogo, o jogo mais esperado da rodada foi o Clássico Mineiro. O Cruzeiro recebeu o América Mineiro e que jogo ruim do Cruzeiro. Mais um jogo ruim do Cruzeiro sob o comando do Enderson Moreira. O Cruzeiro recebeu o América, o começo do jogo foi todo do América, o América abriu 2-0, o Cruzeiro depois ainda foi buscar, mas já é o terceiro jogo sem vitória do Cruzeiro, são 2 derrotas e um empate nesse período, e o América com a vitória sobe para a 6ª colocação, se aproxima do G4, se aproxima também da ponta de cima na tabela. Tivemos também empate entre entre Figueirense e Confiança, 0-0, jogo que marcou a estreia do Elano como técnico da equipe de Santa Catarina, e tivemos também a vitória fora de casa da Ponte Preta, para cima do Sampaio Corrêa, com 2 gols de pênalti do João Paulo. Sampaio Corrêa, que jogou 4 partidas na competição, perdeu as 4, é o lanterna da competição com 0 pontos. Então o Sampaio Corrêa, e a Ponte Preta está subindo, pegou o elevador, é a terceira vitória seguida da Ponte, que já é a terceira colocada. No domingo, os 2 jogos que fecharam a rodada. O clássico alagoano entre CSA e CRB. CRB jogou melhor, fez um jogo muito melhor que o CSA, venceu por 2-0. E o CSA não só perdeu o jogo, como também perdeu o seu técnico. Eduardo Batista foi demitido depois da rodada. E aí o CSA então segue em busca de um novo treinador. O CRB também, que faz parte da parte de cima, o CSA se aproximou do Z4 da competição. E o último jogo do domingo, a vitória do Operário, 2-1 para cima do Brasil de Pelotas. O Operário que agora é o segundo colocado da Série B, e o Brasil de Pelotas entrou no Z4 da competição. Os 6 primeiros são Cuiabá, 13 pontos e 5 jogos. Depois os outros 5 times que vêm atrás do Cuiabá, entre o segundo e o sexto colocado, todos já têm 6 jogos. O Operário é o segundo com 12 pontos e depois todo mundo tem 11. A Ponte é a terceira com 11, o Paraná o quarto com 11, o CRB é o quinto com 11 e o América Mineiro também
o sexto colocado com 11 pontos. Na parte de baixo da tabela, o Z4 hoje é composto pelo Brasil de Pelotas, 3 pontos e 5 jogos, o Confiança de Sergipe também, 3 pontos e 5 jogos, o Oeste de Barueri apenas 2 pontos em 6 jogos, é o único time do Z4 que já fez 6 jogos, o Oeste, apenas 2 pontos, não venceu ainda na competição Oeste, e também o Sampaio Corrêa, apenas 4 jogos, mais 4 derrotas, o Sampaio Corrêa hoje é o lanterna sem nenhum ponto marcado. E o Cruzeiro? O Cruzeiro é o 14º colocado, tem 4 pontos em 6 jogos, mas tem 3 vitórias, porque o Cruzeiro tinha aquela suspensão no começo da competição, iniciou a competição com menos 6 pontos e por isso não está um pouco mais acima na tabela. O Cruzeiro hoje é o 14º colocado com apenas 4 pontos. Hoje, como eu falei, começa a 7ª rodada da competição. Um jogo único hoje, Guarani recebe o Oeste, então um clássico paulista, a chance do Guarani de subir um pouco na tabela ou a chance do Oeste de conquistar a sua primeira vitória. Amanhã mais 5 jogos, o Botafogo de Ribeirão recebe o Cuiabá às 5 horas da tarde, às 7h15 da noite já tem Paraná e Ponte Preta. Esse para mim o melhor jogo desta rodada, é o jogo que todo mundo tem que olhar com um pouco mais de carinho, 2 times que fazem parte do G4, o Paraná é o 4º colocado, a Ponte a 3ª, 2 times que estão em ascensão, então acho que é o jogo mais legal dessa rodada, jogo que acontece amanhã às 7h15 da noite entre Paraná e Ponte Preta. Seguindo, também no mesmo dia, amanhã, a Chapecoense às 8h30 da noite recebe o Juventude, às 9h30 da noite de amanhã mais 2 jogos, o Náutico recebe o Figueirense e o Confiança lá em Sergipe recebe o Vitória. Quarta-feira, os últimos 4 jogos da rodada, às 4h30 da tarde, 2 jogos. O América Mineiro recebe o CSA e o Avaí pega o Operário. Um pouquinho mais tarde, às 7 horas da noite, temos o confronto entre CRB e Sampaio Corrêa e depois o Cruzeiro. O Cruzeiro jogando na Série B, uma quarta-feira às 9h30 da noite, dá até aquele gostinho que é um jogo de Série A para o Cruzeiro, né? O horário de jogo de Série A. O Cruzeiro vai até Pelotas, pegar o Brasil de Pelotas às 9h30 da noite de quarta-feira, jogo que encerra a rodada da Série B. E falando em encerrar, eu vou também encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa um like, deixa comentário pra gente também, sempre melhorando. E ao final da 7ª rodada, a gente faz um novo vídeo já falando da 7ª e também projetando a 8ª rodada da Série B. Forte abraço, até mais!